Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nessa noite, já 0h17, horário de Manaus, para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Um horário que a gente já está um pouco cansado, mas temos que ter compromisso com o reino de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, lá no final do versículo, que fala assim: porque a minha casa será chamada casa de oração para todo o povo. Nesse versículo eu quero tirar uma reflexão, aqui onde fala que a minha casa será chamada casa de oração. Esse é o ponto. A minha casa será chamada casa de oração. E aí nessa reflexão 305, é o número dessa reflexão 305, eu quero falar sobre a questão da casa espiritual, que somos nós mesmos, que Deus trata cada um individualmente como uma casa espiritual, como um templo que habita o seu espírito. E quero falar também relacionado ao espaço físico, que também podemos denominar casa de oração. E por último, a igreja, que podemos chamar casa de oração. E em outros ambientes que também nós podemos proporcionar casa de oração. Mas esses três pontos, a nossa pessoa como casa de oração, o nosso lar como casa de oração e a igreja como casa de oração, é o suficiente para você entender essa reflexão nessa noite. Porque cada dia que nós passamos debaixo desse planeta Terra, temos a responsabilidade de fazer com que a nossa casa em primeira mão, nós mesmos, individual, que possa ser uma casa de oração. Você pode ser uma casa de oração, né? Os seus filhos podem ser uma casa de oração. A sua esposa pode se tornar casa de oração. Os seus amigos podem se tornar casa de oração. Basta que você e eu tenhamos sede do Espírito de Deus. Temos que ter fome pela presença de Deus. Porque a partir do momento que você tiver fome pela presença de Deus, fome para buscar os céus, né, com certeza as pessoas vão ver essa fome, vão pressentir essa fome, e elas também vão ter essa fome, que é uma necessidade de estar buscando a presença de Deus. Então a oração é a chave primordial para que a sua casa se torne casa de oração. Se você não tiver essas características, não tiver esse ponto de vista, nunca você vai ser uma casa de oração. Você precisa ter fome pela presença de Deus. Você precisa ter sede pelo Espírito de Deus para habitar nessa casa. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui fazendo a sua obra missionária na terra, ele falou que ele ia voltar para o Pai, mas ia deixar outro Consolador, que justamente é o Espírito de Deus habitando na vida de cada um, habitando na casa que se chama casa de oração. Aqui nesse contexto de Isaías 56, versículo 7, pode se tratar de outro ponto de vista, que eu deixo em aberto para você estudar. Há tempo você pega esse livro aí, o capítulo 56, e vê se você estuda todo ele,
e o que você pode entender voltado a essa questão, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então está no plural. Então o que a gente puder fazer, nós como pastor missionário, para formar essas casas de oração, que é a pregação do Evangelho, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus para as pessoas que não conhecem a Cristo, para que o Espírito de Deus venha habitar nessas casas. E a partir do momento que o Espírito de Deus vem habitar nessas casas, com certeza essas casas vão se tornar casa de oração, porque eles vão estar conectados com o céu, vão estar conectados com Deus, vão querer falar com Deus. E para isso nós temos que ensiná-lo, temos que orientá-lo, temos que fazer com que as pessoas que estejam ao nosso redor tenham sede, tenham fome de buscar Deus. Nós estamos vivendo um momento tão difícil nesses últimos dias que as pessoas não estão tendo fome pela presença de Deus. Eles podem ter fome por muitas outras coisas, menos pela presença de Deus, menos para buscar a Deus. E isso todos estão correndo risco muito grande de morrer prematuro, de descer à sepultura sem a salvação das suas almas. Nós vemos aí esta guerra terrível que está acontecendo aí sobre a questão desse país aí, da Rússia contra a Ucrânia, e nós vemos que são países que deveriam ter sede por Deus. Porque se um país desse tivesse sede por Deus, com certeza não estaria nesta situação que se encontra. Nós que estamos de fora temos que estar orando por esses países, temos que estar intercedendo por esses países, para que no futuro eles possam se tornar casa de oração. Porque se uma nação dessa fosse casa de oração, jamais haveria esta guerra. Era só a questão da paz. Mas, biblicamente falando, sabemos que os dias já são maus e esses acontecimentos não tem como a gente impedir. Hão de acontecer porque já são proféticos, já é profecias que tem que se cumprir. Mas mesmo assim, cabe a nós orarmos para que as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, venham aceitar, para que ela se torne casa de oração. Então nós estamos num desafio muito grande, principalmente tornarmos casa de oração. Num tempo tão difícil, num tempo tão cheio de competição, tão cheio de tantas coisas para nos tirar essa fome de Deus. Hoje nós vejamos a rede social, vejamos muitos meios de comunicação, muitos meios que faz com que o homem não tenha ou não ache tempo para buscar Deus. Tem muito entretenimento para que a gente venha a ser preso nesses entretenimentos, nessas atividades seculares, em tantas outras coisas, menos a fome pela presença de Deus, para que nós tornássemos casa de oração. E os nossos filhos também, o nosso familiar, para que a gente venha transformar eles em casa de oração. Mas para isso acontecer, o Espírito de Deus precisa estar habitando. E esse aqui é um desafio, porque o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, justamente é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus habitando o homem, para que ele venha ser regenerado. Então, nessa reflexão 305, eu te chamo a atenção nesta noite para que você seja uma casa de oração e transforme aqueles que estão ao seu redor como casa de oração. Fazendo isso, você vai ter sucesso, porque aonde há casa de oração, há a presença de Deus, há a presença do Espírito Santo, há cura, há milagre, há paz, há sossego, há maravilha aonde nós encontramos uma casa de oração.
A casa de oração, estou te falando no sentido como seja você mesmo e também você transformar o seu lar em uma casa de oração. Os seus familiares, todos naquele ambiente seja casa de oração. Você chegar no seu trabalho, você ser casa de oração. Você chegar na sua igreja e você ser casa de oração. Você não tem que só ser casa de oração só quando você está na igreja, mas quando você está em casa, também no seu lar, você tem que ser uma casa de oração. Você está lá na faculdade, você tem que ser casa de oração. Você tem lá no seu trabalho, você tem que ser casa de oração. Aonde você estiver, você tem que dar o testemunho que você é uma casa de oração. Como assim, pastor Ezra? O Espírito de Deus habita em você e você tem que fazer diferença. Porque quando você é uma casa de oração, a presença de Deus está e as pessoas sentem a necessidade por essa presença. E aí é o momento de você repassar essa presença para essas pessoas, para que elas se tornem também casa de oração. É muito maravilhoso. E que essas casas de oração, quer dizer, o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, a morada do Espírito de Deus. Esse é a casa de oração. Dentro desse versículo, é isso que eu quero tirar. Pode ser que seja outro contexto esse versículo, mas eu estou trazendo uma tipologia, uma ilustração para que você possa entender que se nós nos transformarmos em casa de oração, tudo muda. Os nossos vizinhos no futuro vão se tornar casa de oração. Os nossos amigos no futuro, eles vão ser contagiados e vão ser casa de oração, quer dizer, em outras palavras, vão ser um templo que o Espírito de Deus vai habitar, um templo espiritual, uma casa espiritual, aonde o Espírito de Deus vai habitar. E aonde o Espírito de Deus habita, com certeza vai ter transformação, vai ter libertação. As pessoas que vivem debaixo de depressão, com certeza o Espírito de Deus onde chegar, essa depressão cai por terra. Então, se pessoas que estão passando por processo de libertação, com certeza, aonde o Espírito de Deus habitar, vai acontecer libertação. Então, em um amplo geral, aonde o Espírito de Deus consegue habitar, a libertação. São cativos sendo quebrados, pensamentos malignos jogados por terra, e os milagres acontecendo. Por quê? Porque aquela pessoa se tornou casa de oração. Então é muito bom, é muito maravilhoso, no momento que nós estamos passando hoje em dia, nós ser casa de oração. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, em Cristo Jesus, se você não é uma casa de oração, eu te convido a você ser casa de oração. Porque se você for casa de oração, com certeza, tudo vai correr maravilhosamente, porque você sendo casa de oração, você está conectado com o céu. Você está conectado com Deus. Com certeza você está conectado com a eternidade, com as coisas celestiais. Você sendo uma casa de oração no meio de tantos desafios que nós encontramos pela frente. Então, em nome de Jesus, dentro dessa reflexão 305, já 14 minutos de reflexão, eu te convido para que você seja casa de oração, para que a sua vida se torne uma bênção na presença de Deus. E eu vou ficar por aqui nessa reflexão, que Deus abençoe, até a próxima reflexão.